tem aqui uma coisa muito importante que muita gente tem dificuldade. Vamos lá. Quem se a ver com mentalidade, ó. Quem mais ganha quando uma venda é feita é o cliente que compra e não quem vende. Isso é muito importante, esse entendimento, sabe? Porque geralmente eu canso de ver, eu vejo isso quando os empresários se inscrevem nos meus treinamentos completos, eu vejo que muitos empresários falam isso, sabe? Ah, Sérgio, é que às vezes quando eu estou fazendo o processo de venda, o cliente fala que não quer, ou fala que volta depois, e eu não sei o que falar para ele, eu fico sem graça do que eu falar. Poxa, pode parecer que eu estou passando necessidade, pode parecer que eu estou empurrando, eu não me sinto confortável. O cliente compra se ele quiser. Eu mostro o produto e falo o preço. Se ele quiser comprar, ele compra. Você já se sentiu assim? Então vamos lá. Tema da live. Se você não sabe vender, descubra como fazer a sua empresa vender muito. Então, primeiro ponto, deixa eu explicar o seguinte. Muita gente fica, muitos ficam inseguros, ansiosos, tímidos e com medo de vender, e a principal razão é não saber o que pode acontecer durante a venda. Muitos ficam inseguros, ansiosos, tímidos e com medo de vender, e a principal razão é não saber o que pode acontecer durante a venda. E vamos botar aqui as principais razões são 2 pontos. Vamos botar aqui não saber o que pode acontecer com a venda. 2, não saber como estruturar uma apresentação de vendas. Você não sabe como começar. Além disso, não saber as perguntas que o cliente vai fazer e não saber como responder essas perguntas. Ok? Então, por não saber essas coisas, a pessoa fica insegura, a pessoa fica preocupada. Então, perceba que a insegurança, ansiedade, timidez, medo de vender está baseada estão as principais razões, corrigindo aqui, são. E todas essas, vou botar aqui agora, ó, todas as razões acima refletem não saber um método de vendas. Então, o seu problema o seu único problema é você não ter um método de vendas que funcione de verdade. O seu único problema é não saber um método de venda que funcione de verdade. Se você acompanha o meu trabalho, você sabe que eu tenho clientes como Dell, Microsoft, Itaú, Vivo, Bradesco, algumas das maiores empresas do Brasil. A Microsoft é uma das 5 maiores empresas do mundo. São minhas clientes, mas eu me especializei em ajudar donos de pequenas empresas que trabalham sozinhos ou que têm equipes pequenas, porque o dono de uma pequena empresa que trabalha sozinho e que tem uma equipe pequena, eles cometem muitos erros que eu consigo ajudar facilmente. Entendeu? Então, quando esses donos de pequenas empresas se tornam meus alunos,
eles descobrem como vender muito rápido, porque o dono de uma pequena empresa, ele comete muito erro no processo de venda. Eu vou falar aqui dos principais, quer dizer, eu vou mostrar o que você tem que fazer aqui agora e vai ajudar você a entender quais são os seus erros, entendeu? Então, vamos lá. Eu vou explicar para você agora o que você tem que fazer para você vender muito. Número 1, você tem que entender, vamos lá agora, passo a passo para vender mais. Vamos falar agora de um passo a passo para você vender mais, ok? Então vamos lá. Tem aqui uma coisa muito importante que muita gente tem dificuldade. Vamos lá. Quem tem a ver com mentalidade, ó. Quem mais ganha quando uma venda é feita é o cliente que compra e não quem vende. Isso é muito importante, esse entendimento, sabe? Porque geralmente eu canso de ver, eu vejo isso quando os empresários se inscrevem nos meus treinamentos completos, eu vejo que muitos empresários falam isso, sabe? Ah, Sérgio, é que às vezes quando eu estou fazendo o processo de venda, o cliente fala que não quer, ou fala que volta depois, e eu não sei o que falar para ele, eu fico sem graça do que eu falar. Poxa, pode parecer que eu estou passando necessidade, eu quero que ele compre, pode parecer que eu estou empurrando, eu não me sinto confortável. O cliente compra se ele quiser. Eu mostro o produto e falo o preço, se ele quiser comprar, ele compra. Mas eu procuro dizer o seguinte, quando os alunos me falam isso, você já se sentiu assim? Vamos lá, por que acontece isso? A forma que eu vou falar agora vai parecer uma forma feia, mas não é feia não, é muito carinhosa, tá? Vamos lá. Quando você pensa que você está insistindo, ou quando você fica com medo do cliente pensar que você está pedindo pelo amor de Deus, que você está forçando uma venda, essa é uma visão egocêntrica. Essa é uma visão vaidosa, essa é uma visão egoísta, porque você só está focando em você, ok? Deixa eu explicar uma coisa. Quando o cliente compra de você, quem mais ganha é ele, não é você. Tá dando para entender? Quem mais ganha é o cliente, porque o cliente vai usar o seu produto, o seu serviço, e vai resolver um problema dele. Quando o cliente resolve o problema dele ao utilizar o seu produto ou o seu serviço, quem mais ganha é ele, não é você. O dinheiro que ele paga para você é muito pouco comparado com a transformação que ele vai ter, com a vantagem que ele vai ter, com a mudança de vida, com a facilidade na vida dele, com a facilidade na empresa dele, com os problemas que ele resolve. Então, quem mais ganha é ele, não é você. Ok? Vou dar um exemplo. Eu tenho vários treinamentos online, você sabe disso, né? Só para você ter ideia. Como é que surgiu o Script Secretos? Eu fazia consultorias por todo o Brasil. O investimento para contratar a minha consultoria não é pequeno, as empresas pagavam muito bem para que eu passasse 2 dias trancado dentro de uma empresa, fazendo o diagnóstico do problema, criando scripts de vendas e treinando a equipe dele. As empresas pagaram várias vezes, várias empresas pagaram mais de uma vez para mim lá, para ir estar aumentando cada vez mais as vendas dele. Quando começou a quarentena, antes disso, e nas consultorias, o que gerava mais resultado para o cliente eram os scripts de vendas que eu construía. Um script de venda nada mais é do que botar no papel, treinar a pessoa para ela saber o que falar. Que quando você sabe o que falar para o cliente, você não tem segurança, não tem medo, não tem tipo. E aí, esses scripts sempre foram muito valiosos. Aí, quando começou a quarentena, eu vi, vai ter muito dono de pequena empresa que vai passar necessidade. E eu tomei a decisão, eu peguei todos esses scripts e botei no treinamento script secreto. Era secreto, né? Porque só quem tinha acesso era quem pagava R$50 mil para me passar 2 dias dentro de uma empresa. Então, nesse treinamento script secretos, eu ensino como entender quem é o cliente com mais chance de compra, eu ensino
como montar, descobrir o que o cliente quer ouvir, quais dores que ele quer resolver, como fazer um processo de venda. Eu entrego os meus scripts, ensino ao aluno como adaptar os meus scripts para o negócio dele. Então, quando eu estou fazendo um vídeo onde eu estou vendendo scripts secretos, eu ofereço scripts secretos, ou quando a minha equipe conversa com alguém para o dono de uma pequena empresa, ele está interessado em comprar os scripts secretos, cara, eu bato doído, eu tenho a obrigação, a minha equipe tem a obrigação de vender para o empresário, que ele vai pagar muito pouco para poder mudar completamente os resultados da empresa dele. Deu para entender? Tem muito empresário que tem bom produto, tem bom serviço, é trabalhador, sabe, é atencioso, faz o mar, mas está vendendo muito pouco, está passando dificuldade. E quando você aprende a vender da forma certa, a tua venda aumenta muito rápido. Eu tenho vários cases de alunos que aumentaram a venda muito rápido e não sabiam vender. Quer ver? Vocês querem ver um case? Vou mostrar um case de um aluno aqui agora, olha só. Multiplicou por 10 vezes. Cara, olha esse depoimento aqui desse cara, é sensacional. Olha, ele gravou para mim. Meu nome é William, né? Eu sempre trabalhei com gráfico, né? Eu trabalhava, fazia panfletos, tal. Aí, um tempo atrás, eu comecei a trabalhar no meio da internet, né? Fazendo criação de sites, tá? E é o que eu estou focando mais agora. Aí, eu até arrumei parceiros, né? Que faziam a parte de vendas, né? Só que as parcerias sempre acabam, né? E eu preste atenção no que ele vai falar, hein? tive que arrumar um jeito, né, para poder fazer as vendas, né? Só que eu era muito tímido para poder conversar com os meus clientes. As pessoas procuravam muito pelo WhatsApp, né? Então eu já perguntava quanto é que era, eu já chegava, passava o preço, falava pelo preço, tudo direitinho, né? Aí por isso que era muito difícil fazer as vendas. Eu vendia um sitezinho ou outro assim na semana, e olha lá. Então, como eu não conseguia vender, eu sou muito ruim de venda mesmo, não conseguia vender nada. Eu via meus colegas meu vendendo, nossa, ele vendia bastante. Eu segui a obrigação de pelo menos saber, né, alguma coisa para poder fazer vendas, né? Então, eu tive que saber alguma coisa. Só que assim, eu senti uma coisa a mais no Doutor Vendas. Parece que ele fala com a gente, não é igual um curso. Entendeu? Do jeito que ele fala, parece que me soltou mais, me deu mais confiança. Então, por isso que eu decidi fazer o curso. Você aprende muita coisa, só os primeiros já que você começa a aplicar, já começa a te dar resultado já. No mim foi na primeira semana, né? Nas primeiras semanas você já começa a ter o resultado já. Eu vendia era um site por semana, mais ou menos. Olha só, ele vendia um site por semana, olha o resultado. Né? Um site a cada 2 semanas. Aí, quando eu comecei a fazer o script secreto, já na primeira semana, eu já vendi 10 sites. Lembra, ele vendia um site por semana e com uma semana de treinamento, ele vendeu 10 sites. Ele multiplicou por 10 vezes as vendas dele em uma semana. Então, eu não acharia que eu ia chegar a esse nível que eu cheguei, fazer tantas vendas assim. Até meu colega muito falava que eu era um ogro de venda. Então, imagina um cara que era conhecido como ogro de vendas conseguir multiplicar por 10 vezes as vendas dele em uma semana. Lembra que ele falou que ele era tímido? Sabia conversar com o cliente, né? Aí, agora, quando você passa a começar a vender bastante, cara, eu fiquei alegre demais. A partida começou a aumentar e eu sabendo conversar com o cliente, vamos fazer bastante venda. Agora que eu estou confiante mesmo. Então eu gosto de mostrar o depoimento dos meus alunos, que é para te dar esperança. O William se dizia, né, os amigos dele chamavam ele de ogro de vendas, ele vendia muito mal, muito tímido, e ele conseguiu multiplicar de 1 para 10 vendas em uma semana. Todo mundo multiplica em uma semana? Nem todo mundo, mas você tem com um mês, a galera já aumenta muito as vendas. Então, vamos lá. Primeiro ponto é você entender quem mais ganha quando uma venda é feita é o cliente, e não quem vende, não é você. Então, essa mentalidade ajuda a você começar a ter mais segurança, você se sentir na obrigação de fazer a venda. Ok? Se o cliente não comprar com você, você está prejudicando o cliente.
Então, na minha empresa, a gente não aceita se o cliente não comprar. A gente vai ficar muito chateado, vai ficar muito frustrado, porque eu deixei de ajudar um empresário. Tá dando para entender? Então, você, independente do que você trabalha, se você trabalha com comida, se você trabalha com lanche, se você trabalha com carro, se você trabalha com detetização, se você trabalha com serralheria, se você trabalha com a internet, se você trabalha com roupa, se você trabalha com indústria, não importa o segmento que você trabalha. Eu tenho depoimentos, mais de 300 depoimentos. Eu tenho um depoimento sobre isso, muito legal, do Renan. O Renan, ele é o sócio e gestor de uma rede, eles têm 7 postos de gasolina. O Renan estava travadão. Quando ele fez, o Renan é aluno do meu treinamento Venda Turbinada VT7. Quando ele fez o Venda Turbinada VT7, ele multiplicou as vendas da empresa dele, dobrou em 60 dias. Imagina, de uma rede de postos. Tinha 6, já abriu um novo posto de gasolina. Então, perceba que diferença, né? Olá, pessoal. Eu me chamo Renan Torresan, sou aqui de Santa Isabel do Ivaí, interior do Paraná. Eu trabalho no setor de combustíveis. Nossa, é uma empresa familiar que já está no ramo aqui de postos de combustíveis há quase 40 anos. Eu sou um herdeiro e assumi esse posto faz 4 anos, de um dos postos. E a gente vinha tendo uma grande dificuldade na questão de conseguir mais vendas. Nós estávamos com muito medo, eu principalmente estava com muito medo de vender. Eu tinha medo de ligar para as pessoas, eu tinha medo de receber um não. Eu ia para a venda, recebia um não, ficava 5 dias sem ligar para ninguém. Me sentia vamos dizer, fracassado, mas me sentia muito mal, me sentia incompetente de não conseguir vender, de não atrair novos clientes. E nossa empresa passou por um momento muito ruim, com poucas vendas, e a concorrência entrando, isso deixava a gente com muito mais medo. Foi então que eu comecei a estudar mais sobre venda, assisti alguns vídeos do Dr. Vendas, e vi, já estava passeando pelo Instagram, e sempre vídeo do Dr. Vendas, sempre vídeo do Dr. Vendas aparecia para mim. E eu assistia aqueles vídeos e, caramba, esse cara sabe mais ou menos o que o cliente está pedindo, porque ele sabe toda a resposta. Mas eu ficava muito desconfiado de comprar o curso, porque a gente aqui no interior tem muito medo de perder esse tipo de coisa. E eu tive uma experiência muito ruim com o infoproduto, de comprar produto pela internet, enfim. Foi até que nessa pandemia, o movimento caiu mais um pouquinho, e eu falei, agora é a hora. Ou eu compro ou eu morro. Foi aí que eu comprei o treinamento do Dr. Vendas, o VT7, e foi um ponto que virou a chave na nossa vida, na minha vida e na vida da empresa. Nós conseguimos dobrar a venda em 2 meses, e isso foi espetacular. Eu trabalho bastante com entrega de combustíveis, e tinha semana que meu caminhão ficava parado e eu não conseguia vender. Hoje o nosso caminhão não fica parado mais no posto. Comprei outro caminhão, nós estamos com 2 caminhões trabalhando, e a ideia é que a gente triplique a venda até final do ano. O Dr. Vendas ensinou muita coisa que a gente não tinha ideia, e a gente caiu matando e deu muito resultado. Eu só tenho a agradecer ao Sérgio, só tenho a agradecer o pessoal. Valeu, Renan. Valeu, Renan. Então, é possível você ter melhores resultados. Vamos voltar aqui para o Word. Então, e deixa eu responder uma pergunta ali, uma explicação para a Kelly. A Kelly falou, passa um script aqui agora para aplicar hoje. Muita gente não entende isso, Kelly, que eu vou explicar aqui agora. Para você fazer um script de venda, não existe uma frase mágica. Então, vamos lá. Vou explicar para você como é que constrói um script. Primeiro, você tem que entender quem é o cliente ideal com mais chance de compra. Depois, você tem que entender o que esse cliente ideal quer ouvir para comprar. Como é que você descobre isso? Fazendo pesquisa. Pesquisa com seus clientes, presta atenção no que ele fala, analisa todos os seus clientes e lista. Vamos lá. Vou botar aqui, ó. Analisa seus clientes, anota o nome dos clientes mais lucrativos, que quer dizer o seguinte: quem mais compra
quem não pede desconto ou aceita pagar o seu preço, fica satisfeito com a sua entrega, entendeu? Tipo assim, aceita o que você oferece, tá? Deixa eu só fazer um comentário, Cunha Bontou. Mais combustível todo mundo precisa. Sim, ô Cunha, mas antes de fazer o treinamento, eles estavam vendendo muito pouco. Você prestou atenção no que ele falou? Mesmo que todo mundo precise de combustível, eles estavam num momento muito difícil de venda. Concorrente, eles estavam vendendo menos. A cada mês eles vendiam menos, mesmo todo mundo precisando. E aí, quando ele fez o treinamento, ele conseguiu dobrar as vendas dele em 60 dias. Mas todo cliente precisa de tudo. Você trabalha com o quê? Cunha, digite aí. Todo cliente precisa comprar tudo. Se os clientes não precisassem comprar os nossos produtos ou os nossos serviços, as nossas empresas não existiriam. Eu tenho 300 depoimentos e desses 300 depoimentos devem ser uns 200 segmentos diferentes. É só você entrar lá no canal do YouTube, lá tem 114, né? Depois eu tenho que até ver com a minha equipe para botar todos os depoimentos em vídeo lá. Todo mundo precisa comprar tudo. Então, Cunha, você também, ó, você trabalha com componentes industriais, automação pneumática, rolamento. Toda empresa que trabalha com o seu produto também é necessário. Uma indústria, talvez uma oficina, uma metalúrgica, também precisam. Tem mercado para todo produto ou serviço. Vários de vocês têm grandes produtos, têm bons produtos e bons serviços. Mas para aumentar as vendas, o foco não é no produto ou no serviço. O foco tem que ser entender quem é o cliente ideal. Então, quando você entende quem é o cliente com mais chance de compra, você depois entende o que ele quer ouvir. Mas como é que você entende? Vai lá, analisa seus clientes, anota o nome dos clientes mais lucrativos. Quem compra mais, quem não pede desconto, ou aceita pagar o seu preço, fica satisfeito com a entrega que você oferece, te indica para outras pessoas, tal. Então, aí depois você busque entender entender quais características eles têm em comum. Procura entender qual característica que esses clientes têm em comum. Mas vamos lá, pegando o gancho do Cunha de novo aqui no Instagram. Cunha está dizendo, a questão é que a maioria das vezes o combustível, a diferença é o preço. Não é não, Cunha. O Renan, ele não tinha o preço menor, porque ele trabalhava com produtos de qualidade. Na verdade, ele era atacado pelos concorrentes, porque os concorrentes entraram vendendo preço menor. E ele aprendeu que o que faz uma empresa vender muito não é baixar preço. É a diferença de preço e valor. Preço é o que o cliente paga, valor é o que ele recebe. Então, eu digo sempre que eu adoro quando os concorrentes dos meus alunos oferecem preço menor, porque quem oferece preço menor não tem lucratividade suficiente para oferecer mais vantagens. O que eu ensino aos meus alunos é como oferecer mais vantagem. Então, essa reflexão, Cunha, não está adequada. A sua reflexão não está adequada. Combustível, o Renan ele conseguiu dobrar as vendas dele sem baixar preço, conseguiu dobrar as vendas em 60 dias, sem baixar o preço e oferecendo um preço maior, cara. Para vocês terem ideia, o VT7, o método, estou ensinando vocês aqui algumas das coisas que eu ensino do VT7. O método funciona tanto que eu dou 2 garantias, né? As pessoas se inscrevem no VT7 e se em 15 dias, até o 15º dia, se elas não gostarem, ela pede depoimento e eu devolvo tudo que ela pede o cancelamento, eu devolvo tudo que a pessoa pagou. E eu dou. Aí teve um aluno que falou, mas Sérgio, você dá garantia para até quem não gostar até 15 dias. Beleza, você não confia no seu método, não? Eu falei, confio, pô, claro.
Se não confia no método, por que você não deixa o pessoal, os alunos fazerem todo o treinamento? E no final, quem não aumentar as vendas, você devolve o dinheiro. Eu falei, beleza, eu vou fazer. E no VT7 eu dou a seguinte garantia. Os alunos, os empresários, eles entram no treinamento, ok? Aí funciona o seguinte, olha só a condição, tem uma condição, se o aluno fizer todas as aulas, no prazo que eu digo lá, se o empresário fizer todas as aulas, se o empresário fizer todas as atividades no prazo, se o empresário assistir todas as mentorias, o treinamento é todo ao vivo, né? As aulas ao vivo e as mentorias ao vivo. Se o aluno colocar em prática todas as orientações que eu dei para ele na mentoria. Então, repetindo, se o aluno fizer tudo o que eu orientei, e se em 90 dias as vendas não aumentarem, eu devolvo em dobro o que ele pagou. É um método validado. Se em 90 dias as suas vendas não aumentarem, eu devolvo em dobro o que pagou. É garantia de resultado. Ok? É o que o Cunha falou. Quem trabalha com custo apertado não tem margem para poder fazer algo diferente, ou seja, não tem recurso. Sim, eu ensino os meus alunos a aumentarem o valor percebido para o cliente perceber que ele está recebendo mais, e vários dos meus alunos conseguem aumentar o seu preço. Que eles passam a vender tanto, eles passam a mostrar aos seus clientes como o produto dele é bom, o serviço dele é bom, que eles passam a vender tanto que eles conseguem aumentar o preço. É isso que eu ensino. Então, vamos lá. Kelly, a Kelly trabalha com móveis planejados. Kelly, eu tenho vários alunos que trabalham com móveis planejados. Vários, que tem eu tenho depoimento aqui, que não importa qual o seu segmento, o foco não é no seu produto, o foco não é no seu serviço, o foco é no seu cliente. Então, essa aqui... Então, vamos lá. Quando você, número 1, entender o que é um cliente ideal. Número 2, entender o que o cliente ideal quer ouvir. Número 3, fazer uma apresentação de vendas que seu... E aí, apresentação de vendas, entre parênteses, é script de vendas, que seu cliente ideal goste de ouvir. Entendeu? Você consegue fazer um script de vendas quando você entende quem é o cliente, o que ele quer ouvir. Quer ver? Vou dar um outro exemplo aqui. Vamos abrir o canal. Quando eu mostro depoimento, eu quero levar esperança para você. Eu quero mostrar para você que, ó o caso do Leandro, olha. Isso aqui é um depoimento sensacional. Olha o caso do Leandro, tá abrindo aqui. O Leandro, ele pensava que eu era pipineiro. O Leandro é arquiteto e tem uma marcenaria. Olá, boa noite. Meu nome é Leandro Apelino da Fonseca, sou arquiteto. Tenho uma marcenaria aqui no Rio de Janeiro, no bairro da Zona Oeste, em Campo Grande. Trabalho no ramo há 25 anos. E aqui na empresa eu cuido da área comercial, cuido especificamente da área dos projetos e da área das vendas. E desde então a gente sempre fazia um levantamento de custo, gerava um orçamento numa planilha do Excel e enviava para o cliente. E fechávamos, às vezes não, às vezes sim, e chegou uma época que realmente a gente não estava fechando muito orçamento, a gente não estava entendendo o porquê disso. Então a gente tentou procurar uma solução. E em primeiro momento, meu irmão tinha visto um vídeo na internet de um doutor Vendas. Ele me mostrou e eu falei para ele, olha, eu não acredito muito nesse tipo de pessoa que faz esse tipo de serviço, não. Eu acho que não são pessoas que estão tentando ganhar um dinheiro, deve ser um setinho desse da vida. Não acredito muito nisso, não. Então, a situação foi ficando ruim, então, e em março, mais ou menos, desse ano, uma amiga falou que tinha conhecido esse cara, tinha feito um curso que tinha revolucionado a forma dela vender na empresa dela. E eu, nesse meio tempo também, ele começou a fazer umas lives, eu procurei alguma coisa também no YouTube, e comecei a assistir e ver as lives e procurar entender como era o método e tudo, mas só que eu não via fundamentos baseados assim em teoria e tudo, então não acreditei muito.
E depois eu vi o lançamento de um curso chamado VT7, que ia ser lançado e tal. Aí eu, uma bela noite depois da live e tal, eu fui me inscrever, mas não paguei o curso. Aí eu falei, olha, no dia seguinte eu tinha uma proposta para resolver, eu estava meio sem dinheiro. Eu falei, se eu fechar essa proposta, acho que eu vou fechar esse curso. Nesse meio tempo, o vendedor deles me ligou. Ele me ligou e tal, não sei o que, eu estava caminhando para fazer a proposta. Aí ele falou alguma coisa que eu não lembro. Aí eu falei assim, se eu fechar essa proposta, eu vou fazer esse curso, vou dar um crédito. Mas antes disso, eu vou começar com o vendedor. Se eu ver que o vendedor é 7-1, eu não vou fazer nada e eu vou tentar de outra forma. E eu fechei o serviço e vim falando com ele uns 40 minutos. E realmente o vendedor Brian, realmente foi fantástico. Tudo que ele falava era o que estava acontecendo na minha empresa, o que ele dizia e tudo. Aí eu fechei o curso. E comecei o curso a praticar durante a semana, tudo era assim, parecendo fazer todos os exercícios. Descobri exercícios de produtividade, exercícios de treinamento. Descobrir quem é o cliente ideal. Os exercícios eram fantásticos, entendeu? A gente pegava, fazia na prática, e nesse meio tempo, as vendas de junho, comparado ao final de 17 dias do mês de julho, qual período que eu fiz o curso, eu praticamente tripliquei as minhas vendas. Exatamente isso, tripliquei as minhas vendas. Com isso, eu pude dar uma melhor qualidade de vida para minha família, melhorar o meu trabalho, melhorar a maneira de gerir a minha empresa. Hoje eu olho para a minha empresa com outros olhos. Então, perceba, eu adorei esse depoimento do Leandro. Ele achou que eu era 7-1 da internet. Cara, esse depoimento é sensacional. Entendeu? O cara achou que eu era 7-1. Né? E ele descobriu, ele achava que eu era 7-1 e ele triplicou as vendas dele em 17 dias. E ele é sócio de uma empresa, um dos donos, acho que é ele e o irmão, um dos donos de uma empresa que tem 25 anos. Da mesma forma, o Renan, que eu mostrei aqui também, que trabalha com combustível, a empresa tem 40 anos, foi fundado pela família. Ok? Então vamos lá. Como é que você consegue... O tema da live, olha. Se você não sabe vender, descubra como fazer a sua empresa vender muito. Número 1, você tem que entender que quem mais ganha quando a venda acontece é o cliente que compra e não você que vende. Ok? Vamos lá, olha só. Uma pergunta, olha só que interessante. Uma pergunta aqui do Misael, comentário, olha só. Quer ver? Vou até botar aqui, porque é um exemplo claro. O Misael mandou aqui, olha. Aqui, eu estou compartilhando. Tá vendo aqui? Olha, ele botou aqui, ó. Eu recebo várias mensagens de clientes e muitos só perguntam o preço. Misael, deixa eu te explicar o seguinte. É normal os clientes perguntarem o preço. É normal, porque perguntar preço é uma herança cultural. No tempo dos nossos avós, tinham poucos concorrentes. Os poucos concorrentes tinham produtos parecidos. Então, o único diferencial que existia era o preço. Aí os nossos avós ensinaram os nossos pais a perguntarem o preço, que ensinaram a gente. Eu lembro, quando eu era criança, que a minha mãe, minha avó, meu pai mandavam: Serginho, vai lá na padaria, Serginho, vai lá no açougue comprar alguma coisa, olha, pergunta o preço. Nós fomos ensinados a perguntar o preço. Outra coisa, a galera mais experiente lembra que na década de 80, 90, nós vivíamos no Brasil uma inflação de cerca de 100% ao dia. De um dia para o outro, o preço mudava, então você tinha que perguntar o preço. Então é um hábito perguntar o preço. O seu cliente, Misael, o seu não, o cliente de todo mundo chega perguntando o preço. Cabe a nós, cabe a você aprender como levar o cliente a entender as vantagens. Então, ele vai perguntar o preço e você tem que estar preparado para levar o cliente a entender o que é valor. Preço é o que o cliente paga e valor é o que ele recebe. Ó, ele completou aqui o Misael, olha. Tenho duas empresas, uma de calçados e outra de materiais elétricos. A de calçado tem dificuldade em fazer o cliente comprar o calçado e a de material elétrico tem dificuldade de conseguir cliente. Essa dificuldade está acontecendo, Misael. Número 1, cada empresa dessa tem um cliente ideal diferente. Senão, você tem que estudar quem é o seu cliente ideal com mais chance de compra. Número 2, você tem que descobrir o que ele quer ouvir para comprar. Ok? Deixa eu dar um exemplo. Fiz uma mentoria, eu fiz com o Leonardo, ele e o pai têm uma loja de veículos, uma
revenda de uma loja de carro, né? E ele falou, Sérgio, mas quem é o... Quer dizer, loja de carro, muita gente que tem como o Misael, que tem a loja de material elétrico, é uma loja física, ou você que tem uma loja física, né, uma empresa física, uma escola, uma oficina, aí muitas vezes vocês falam, mas Sérgio, eu não tenho um controle quem entra aqui na minha loja, na minha empresa. Ok, você não tem um controle. Mas, por exemplo, eu levei o Leonardo a entender, eu fiz várias... Doutor Venas, como é que eu entendo qual é o meu cliente ideal? Falei, cara, eu vou te ensinar. Por exemplo, eu vou ensinar rapidamente aqui o que eu ensinei ao Leonardo. Qual é o veículo que você mais vende? Aí ele falou, o veículo que eu mais vendo é novo ou seminovo? Ele tem os dois. É seminovo, beleza. E dos seminovos, qual o veículo que você mais vende? Eu falei, Sérgio, carro com X anos de uso, né? Carro popular, básico, seminovo. Falei, beleza. Esse veículo seminovo representa qual percentual da venda? Ele falou 50%. Ok. Então, metade da tua venda é carro seminovo médio, básico, né? Ele falou, E é interessante que tem um giro rápido, né? Ele vende, gira, o dinheiro multiplica, porque ele está comprando e vendendo, comprando e vendendo. Eu falei, beleza. Quem compra um carro seminovo médio está comprando o primeiro carro ou está comprando tem um carro mais velho e está comprando mais novo ou tem um carro mais novo e está comprando mais velho? Sérgio, seminovo é a pessoa que está saindo de um carro seminovo mais velho e trocando para um mais novo. Falei, beleza. Quem compra mais, é homem ou mulher? Ele falou, certo, é o casal, na média de 25 a 35 anos. Falei, então esse é o seu cliente ideal. Casal de 25 a 35 anos que tem um carro seminovo e quer comprar um carro seminovo, só que mais novo. Ele falou, então esse é o seu cliente ideal. Que dor esse cliente tem? A dor que ele tem, não sei. Eu falei, vamos pensar, por que uma pessoa troca? Eu falei, qual carro que vende mais? Ele falou, eu acho que é o HB20. Beleza. E quem vai comprar o HB20, qual carro antigo tem? Tem um Celtinha, geralmente mais velho, um Palio, um Siena, um carrinho assim. Falei, cara, que dor tem alguém que tem um Celta mais velhinho, um Palio mais velhinho, um Siena, um carro assim mais antigo? Tem, gasta muito, a gente foi construindo junto, gasta muito dinheiro com o mecânico, medo do carro quebrar, medo de ter acidente para o carro já não estar tão novo. E com isso, ele construiu um script para poder falar para os clientes. Então, se vocês não estão vendendo tanto quanto gostaria, por exemplo, a Kelly Move Planejado, o Misael de Almeida e todos vocês aqui, se você não está vendendo tanto quanto você gostaria, é porque você não conhece o seu cliente ideal. Entender quem é o cliente ideal, o que ele quer ouvir, é a base de todos os meus treinamentos. É a base do meu treinamento de scripts secretos, é a base do meu treinamento Venda Turbinária VT7, é a base das minhas consultorias. Tem várias empresas que me pagaram muito bem, pagaram muito dinheiro, e quando eu vou fazer consultoria nessas empresas, o primeiro passo é entender quem é o cliente ideal, o que ele quer ouvir, o que ele quer ouvir para comprar. Que eu vou dizer, por que isso? Porque o cliente compra pelas razões deles e não pelas nossas. E outra coisa, uma frase que eu gosto muito também, direção certa é mais importante que velocidade. Não adianta você estar trabalhando muito, você for uma pessoa que faz muita coisa, se você está na direção errada, se você está atirando no alvo errado. Quem atira no alvo errado não ganha medalha. Quem atira no alvo errado não ganha. Quem não sabe quem é o seu alvo é saber quem é o seu cliente ideal com uma chance de compra, o que ele quer ouvir para comprar e construir scripts de vendas que falem exatamente o que o cliente quer comprar. Esse é o grande diferencial.